e nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, português. Nós vamos falar nessa aula sobre poema, entonação, ritmo, musicalidade. Então, nós vamos falar de poemas nessa aula de português. E o que nós vamos aprender nessa aula, professor? Nós vamos aprender sobre ler poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões. E também os efeitos de sentido do poema. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Para que a gente comece a entender um poema, né, nós vamos falar de versos, estrofes. Eu vou ler com vocês esse poema para depois a gente pensar no que é o poema, ok? Vocês provavelmente já viram algum poema. Os poemas estão em muitas coisas, em músicas, em vários livros. Vamos ao poema. Vamos ler o poema. Lê comigo. A água. A água é saudável. Para nos alimentar, pode-se beber no almoço e também ao jantar. A água da rede é boa, como a do garrafão, mas da torneira faz mal ao coração. Tomo banho com água quente, rego as plantas com água fria e levo aos dentinhos sem gastar água em demasia, e lavo os dentinhos sem gastar água em demasia. Então, autor desconhecido. Olha só. Então, nós vimos um poema. Então, o que é um poema? Ele é um gênero textual que utiliza as palavras como material para escrever, organizando-as em versos e estrofes. Olha só, pessoal. Versos e estrofes. Nós vamos entender nessa aula que o poema é feito de versos e estrofes. Então, em um poema, as palavras podem ou não rimar entre si. Então, nós vamos ver que um poema tem verso e estrofe. E o que é verso? Verso é cada linha do poema e estrofe é o conjunto dos vários versos. Ah, professor, eu não entendi. Olha só, é muito fácil. Um poema ele tem linhas. As linhas são os versos. E o conjunto das linhas vai ser a estrofe, que vai ser o conjunto dos versos. E o que vai ser a rima? É a repetição dos sons iguais ou similares numa mesma ou com a mesma sílaba. Por exemplo, peão rima com avião, que rima com mamão. Então, as sílabas ão, ão. Peão, avião, mamão. Isso é rima. Então, olha só, vamos ao exemplo. Isso aqui, o poeminha que nós lemos. Em cima, a água é o título. Cada linha é um verso. Então, a água é saudável, o primeiro verso. Para nos alimentar, outro verso. Então, cada linha é um verso. E o conjunto dessas linhas é estrofe. Então, esse poema aqui nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente conta aqui as linhas para saber quantos versos e quantas estrofes. O conjunto, nós temos 3 estrofes. Isso é o poema. Viu só? E pode rimar, como garrafão rima com coração. Então, é esse o poema. E isso que nós aprendemos sobre rimas, estrofes, poemas e versos nessa aulinha. Espero que tenha ficado claro. Se não aprendeu, se não deu para entender, volta o vídeo, escuta de novo e responda a atividade. Até mais, pessoal. Bons estudos!